Bem-vindos ao Recapitula Filmes. Hoje, vamos mergulhar em uma história cheia de mistérios e terror. Fiquem com a gente e descubram os detalhes dessa trama incrível. A Praia Assassina, explorando o terror que vem de onde menos esperamos. O que faz um filme de terror realmente funcionar? É o susto imediato, os monstros que saltam na tela ou aquela sensação lenta e crescente de que algo está terrivelmente errado? A Praia Assassina se encaixa na terceira categoria, usando um conceito simples para nos prender com uma pergunta que permanece na mente muito tempo depois dos créditos finais: e se o lugar onde deveríamos relaxar se transformasse em um pesadelo absoluto? Um lugar onde o medo não se esconde nas sombras, mas está bem diante de nós, à vista, como um predador invisível que aguarda o momento perfeito para atacar. Imagine estar cercado pela vastidão de um lugar paradisíaco. O sol está brilhando, o mar se estende até onde a vista alcança, mas a única coisa que separa você de tudo isso, na areia, é o verdadeiro inimigo. Essa é a premissa central de A Praia Assassina, um filme que desafia a percepção de segurança que temos em ambientes cotidianos. Ele começa com um cenário idílico, mas logo as coisas tomam um rumo sombrio, levando o espectador a questionar o conceito de paraíso e segurança. Esse contraste entre o belo e o ameaçador é o cerne da experiência que o filme oferece, e ele faz isso de uma maneira extremamente eficaz, com muito mais profundidade do que muitos filmes de terror mais convencionais. Lançado em 2015, esse longa de terror e ficção científica pode não ter ganhado os holofotes imediatamente, mas conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos. Ele entrega algo que, ironicamente, muitos filmes de alto orçamento falham em alcançar: uma originalidade. O diretor Isaac Gabaev, com um orçamento modesto, transforma um cenário simples em um palco para terror psicológico e físico, utilizando recursos limitados de maneira criativa e eficaz. A maneira como ele explora o ambiente natural como uma ameaça não é apenas uma escolha inteligente, mas uma que amplifica o medo de forma brutalmente eficaz. Uma das primeiras coisas que chama a atenção em A Praia Assassina é como o filme trabalha com a ideia do desconhecido. Desde o início, A Praia Assassina planta sementes de dúvida no espectador. Não sabemos exatamente o que está acontecendo, e isso é proposital. A ameaça é invisível, um mistério que cresce à medida que os personagens tentam compreender o que está acontecendo ao seu redor. E esse é um dos pontos mais interessantes do filme, e ele nunca nos dá respostas fáceis. A areia não é apenas uma substância física que pisamos, mas parece ter uma consciência própria, uma vontade de destruir e consumir. Essa falta de explicações gera uma tensão crescente, alimentando uma sensação de impotência que só se intensifica ao longo do filme. A ameaça é um pesadelo abstrato, uma força inexplicável que desafia a lógica e o entendimento dos personagens e, por extensão, do espectador. E falando em imaginação, o design sonoro do filme desempenha um papel crucial. O som da areia movendo-se, quase como se estivesse viva, é perturbador. Esses detalhes minuciosos criam uma imersão completa, fazendo com que você praticamente sinta a tensão dos personagens em cada passo que eles dão. Em muitos filmes de terror, a música é usada como uma ferramenta para intensificar o medo, mas A Praia Assassina faz algo diferente. O silêncio é tão poderoso quanto o som, e o filme nos deixa desconfortáveis com o que não está sendo dito, com o que não está sendo ouvido. O silêncio, muitas vezes, se torna um personagem à parte, criando um contraste com o som da areia se mexendo, ou com o sussurro de vozes ao fundo, dando a sensação de que algo está prestes a acontecer. Esses momentos de quietude são muitas vezes mais assustadores do que qualquer grito ou movimento brusco, pois geram uma tensão palpável, quase insuportável, enquanto o espectador aguarda pelo próximo momento de ação. Porém, o que realmente diferencia A Praia Assassina de outros filmes do gênero é a forma como ele mistura terror físico com terror psicológico. Por um lado, há a ameaça tangível da areia devoradora. Ela engole tudo o que está em seu caminho, sem piedade. Mas por outro lado, há o impacto psicológico de estar preso, sem saída, em um ambiente que deveria ser seguro. O filme faz com que você se pergunte: até que ponto o medo do desconhecido pode moldar nossas ações? Essa dualidade entre o medo físico e o psicológico é uma das forças que impulsionam a narrativa. O terror não vem apenas do perigo imediato, mas do isolamento, da incerteza e da sensação crescente de que a natureza, tão bela e aparentemente tranquila, pode ser a maior ameaça de todas. O elenco merece destaque por sua entrega. Composto por jovens atores, como Brooke Butler, Cleo Bell e Cynthia Morel, o grupo consegue transmitir um realismo impressionante. Não são apenas vítimas correndo e gritando, são pessoas reais enfrentando o impensável. Kylie, interpretada por Brooke Butler, é um exemplo perfeito disso. Sua jornada ao longo do filme reflete a luta interna entre medo e coragem, o que adiciona uma camada emocional à narrativa. O desenvolvimento de sua personagem é sutil, mas significativo. Ao longo do filme,
ela se transforma de uma pessoa vulnerável e assustada em uma sobrevivente, uma pessoa que aprende a lutar, a se adaptar e a confiar em seus instintos. Ela, assim como os outros personagens, enfrenta a dúvida constante sobre o que está acontecendo e como pode se proteger de algo que não compreende. Outro aspecto fascinante é como o filme trabalha com temas mais amplos, mesmo sendo uma história de terror. Há uma mensagem subjacente sobre como a humanidade muitas vezes subestima o poder da natureza. O que vemos como algo inofensivo pode, na verdade, ser incrivelmente perigoso. Essa ideia é especialmente relevante em uma época em que o impacto ambiental se torna cada vez mais evidente. Será que a praia assassina é apenas uma metáfora para a forma como tratamos o planeta? Ou será que é um reflexo das consequências de ignorarmos as forças da natureza que estão além do nosso controle? Essa é uma pergunta que muitos fãs têm debatido. O filme, de maneira inteligente, não fornece respostas fáceis, mas nos faz refletir sobre o nosso relacionamento com o mundo natural. E por falar em fãs, A Praia Assassina encontrou seu público principalmente após o lançamento em plataformas de streaming. O boca a boca desempenhou um papel crucial, com espectadores recomendando o filme como uma experiência única dentro do gênero de terror. Muitos comentam que, mesmo após assistir, evitam pisar descalços na areia por um tempo, o que prova o impacto psicológico duradouro que o filme pode ter. Essa habilidade do filme de provocar uma reação emocional duradoura é uma das qualidades que o tornam um cult favorito. Além disso, há toda uma camada de teorias sobre a origem da ameaça. O filme nunca explica exatamente por que a areia está viva, e essa escolha deixa espaço para interpretações. Seria resultado de um experimento científico que deu errado? Uma punição divina? Ou talvez uma força alienígena? A ausência de respostas concretas faz com que a história permaneça na mente do espectador, incentivando discussões e especulações. Esse é um dos maiores triunfos do filme, e ele não precisa de uma explicação racional para ser eficaz. O mistério é parte do terror, e a falta de respostas deixa o público com a sensação de que o horror está à espreita, fora do alcance de nossa compreensão. Mas, claro, nenhum filme está livre de críticas. Algumas pessoas apontaram que o roteiro poderia ter explorado mais a dinâmica entre os personagens ou que certas cenas foram previsíveis. No entanto, essas críticas acabam sendo superadas pela eficácia do conceito principal. Afinal, um bom filme de terror não precisa ser perfeito, ele precisa ser memorável, e nesse quesito, A Praia Assassina acerta em cheio. Ele nos dá algo que muitos outros filmes de terror não conseguem, em uma experiência única e perturbadora que fica com você muito depois de terminar o filme. Por fim, vale destacar o legado do filme. Embora seja considerado um produto de nicho, ele continua sendo uma referência para quem busca histórias de terror originais. Sua combinação de simplicidade e inovação serve como um lembrete de que o cinema não precisa de orçamentos gigantescos para criar experiências impactantes. Tudo o que você precisa é de uma ideia forte, execução inteligente e coragem para desafiar as expectativas. A Praia Assassina pode não ter sido um blockbuster, mas deixou uma marca indelével na mente de todos que o assistiram. Então, da próxima vez que você estiver em uma praia, olhe para a areia com outros olhos. Quem sabe o que pode estar escondido lá, esperando pelo momento certo para atacar? A Praia Assassina nos ensina que o terror pode estar em qualquer lugar, até mesmo onde menos esperamos. E, às vezes, o maior inimigo não é uma criatura monstruosa, mas a própria natureza que nós ignoramos em nossa arrogância. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no Recapitula Filmes. Aqui você vive as melhores histórias do cinema com intensidade e emoção. Até a próxima!